Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, 7h30 da noite. Dando sequência à nossa série de bate-papos que estamos promovendo já há meses, desde o início desse ano, hoje iremos debater um tema super importante para o setor de mineração e que foi sugestão de um de nossos convidados, do Sion, que está aqui conosco, que é licenciamento ambiental de empreendimentos minerários. Para quem estuda o tema ou para quem lida com o tema, sabe o impacto que o licenciamento ambiental tem na evolução, no desenvolvimento e início da operação dos empreendimentos minerários. E nós estamos aqui hoje justamente para debater sobre esse tema junto com os nossos convidados. Mas nesses primeiros minutos, se você já está conosco aqui e já participou de outros bate-papos, vocês sabem que nesses primeiros minutos eu aproveito para dar tempo para que todos possam se conectar e participar conosco do nosso bate-papo. Então, aproveito a oportunidade para sugerir, né, e pedir para que você nos acompanhe a Insight Educação Executiva em todas as suas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, em todas essas plataformas, a Insight vem produzindo e compartilhando conhecimentos sobre segurança de barragem, sobre direito minerário, bem como seguir a Insight, o canal da Insight Educação Executiva aqui no YouTube, porque temos promovidos aulas sobre direito minerário, bate-papos sobre temas relevantes para o setor de mineração, também sobre política nacional de segurança de barragens, políticas estaduais de segurança de barragens, bem como algumas aulas, e num futuro muito breve teremos também algumas aulas curtas sobre temas relevantes para todos vocês. Então aproveite e siga aqui a Insight, o canal, nesses primeiros minutos. E eu sinceramente não sou, vocês que me acompanham sabem que eu não sou muito afeta à tecnologia, mas algo como ative o sininho, tem algum sininho aí no canal do YouTube, para que você seja alertado sempre que divulgarmos ou realizarmos novos bate-papos, aulas, ou disponibilizarmos conteúdo gravado. Aproveito também essa oportunidade, para quem não me conhece, eu sou Marina Ferrara, advogada e professora, especializada em direito minerário e direito da mineração, bem como em política nacional e estaduais de segurança de barragens. E tal como a Insight, eu venho produzindo e compartilhando com vocês nas minhas redes sociais. No Instagram é marina.ferrara, no Facebook Marina Ferrara e no LinkedIn também Marina Ferrara. E em cada uma dessas plataformas eu disponibilizo conteúdo em formatos diferentes. Então, no LinkedIn eu consigo disponibilizar artigos, planilhas. No Instagram eu promovo toda semana, eu abro caixinhas de perguntas para tirar as suas dúvidas sobre temas relevantes de direito da mineração e do dia a dia prático, ou dúvidas sobre a legislação, ou processo minerário, licenciamento de mina perante a ANM, Ministério de Minas e Energia. No Facebook, em breve, nós vamos fazer vídeos curtos também e algumas lives. Então, convido vocês nessa oportunidade para nos seguir. Bem, e agora, feito essa introdução e já com algumas pessoas aqui conosco, gostaria de dar boas-vindas e agradecer a presença de nossos convidados. Conosco hoje, nós temos o Dr. Júlio Neri e o Dr. Alexandre Sion. Vocês vão perceber, não só quando da apresentação do currículo deles, mas especialmente quando eles conversarem com vocês, vocês vão ver o conteúdo que cada um traz. A experiência de anos de dedicação e de estudo, não só de experiência prática, mas também de estudos acadêmicos sobre a mineração, licenciamento ambiental, direito minerário. Enfim, estamos com duas grandes referências no mercado nacional e, quiçá, internacional. Então, para começarmos com o pé direito, gostaria de apresentar primeiro para os senhores e para as senhoras o Dr. Júlio Neri. Júlio, ele é formado em Engenharia de Minas pelo UFMG,
com especializações em gestão de negócios e outras tantas. O Júlio, ele tem mais de 42 anos de experiência nas áreas de meio ambiente, planejamento e operações em diversas mineradoras, como Vale, MBR, MMX, Cadan, dentre outras. E, atualmente, ele é diretor de sustentabilidade e assuntos regulatórios do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e presidente da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Percebam que o que não falta é conhecimento, experiência e trabalho, né, Júlio? Porque o momento é de muita mudança, de muitas novidades, além do dia a dia natural. O Júlio, ele representa o IBRAM no Conselho de Meio Ambiente da FIENC, que chegou a presidir em 2007, e na Câmara Normativa e Recursal do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, Copan. 2017. Ainda conosco, nós temos também o doutor Alexandre Sion, que fico muito honrada também em ter aceito o nosso convite. O Sion, ele é advogado, sócio fundador da Sion Advogados, e o Sion, ele é pós-doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Ele é mestre em Direito Internacional Comercial pela Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, e especialista em Direito Constitucional. Ele é pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela FGV. É advogado com formação em Direito e Administração de Empresas e é um profissional com sólida experiência no apoio à implantação e operação de grandes indústrias e empreendimentos de capital intensivo e infraestrutura no Brasil. Hoje, ele é sócio fundador da Sion Advogados, mas também, em anos pretéritos, já foi também advogado e gerente jurídico em empresas relevantes do setor de mineração. Doutor Júlio, doutor Sion, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pela gentileza e pela disponibilidade em compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Boa noite, sejam bem-vindos. Já temos aqui muitas pessoas já dando boa noite, a quem também dou boa noite a todos vocês. Sion, estava pensando em começar com você, para que você pudesse trazer para aqueles que nos escutam, né, uma introdução sobre o licenciamento ambiental e o cenário atual dele no Brasil. E depois, Júlio, abro um espaço para você, para que você possa trazer algumas perspectivas, né, e problemáticas que hoje você identifica. E, para aqueles que nos assistem, enquanto os dois apresentam, não deixem de colocar suas dúvidas aqui no chat, porque ao final da fala de ambos, nós vamos abrir, como vocês já sabem, um espaço para que eles possam responder às suas dúvidas. Sion, muitíssimo obrigada, o espaço é todo seu. Boa noite, eu que agradeço, Marina, um prazer, uma honra, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela gentileza. Reencontrar o Júlio também, um grande prazer. E para minha sorte, eu vou falar antes, porque falar depois do Júlio é perder a graça. Ninguém ia mais querer me ouvir, então fico feliz de me colocar na frente, Marina. Quero dar boa noite para todo mundo que nos assiste. Eu já vi que tem vários alunos queridos. Fico feliz com a presença de todos. Eu vou seguir meu tempo e vou, portanto, já que o tempo é curto, fazer uma abordagem, como você me pediu, bem genérica sobre o licenciamento de atividades de mineração, sobre os desafios que o licenciamento desses empreendimentos enfrenta no Brasil e depois, obviamente, estou à disposição para perguntas. E eu vou tentar, então, de forma rápida, falar um pouquinho sobre mineração e como a Constituição tratou a mineração, falar do meio ambiente, aí dizer o que é licenciamento, como é que se dá, que tipo de licença, competências e dos desafios. Então, se eu conseguir fazer tudo isso em 15 minutos, eu vou tentar. Bom, primeiro é importante entender que os bens minerais são da União, por força do que estabelece o artigo 20 da Constituição, que
no artigo 22, estabelece que a competência para legislar sobre jazidas e minas é privativa da União. É uma atividade de utilidade pública e depois nós veremos como isso é relevante, inclusive para eventual intervenção em áreas de preservação permanente, na PP, vide o artigo 8º do Código Florestal. É uma atividade que exercida no interesse nacional, na forma do 176, e a dominalidade da superfície não se confunde com os bens minerais. Então, de forma muito rápida e resumida, esse é o cenário da mineração do ponto de vista constitucional. Pela primeira vez na história constitucional, a Constituição de 88 trouxe um capítulo dedicado à questão ambiental, que é o 225, que todo mundo já está cansado de saber. O que importa para a gente dizer agora, neste momento, é que a única atividade que mereceu um tratamento específico sob o ponto de vista de responsabilidade foi a mineração, no seu parágrafo 2º. Como vocês sabem, todas as atividades, as condutas, atividades, considerações lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado, é o parágrafo 3º do 225, é para qualquer atividade. Mas o parágrafo 2º trouxe especificamente para a mineração a obrigação de recuperar a área degradada. Bom, feita essa primeira introdução, vamos direto para o licenciamento. O que é licenciamento? Então, primeiro, licenciar significa o quê e que tipo de empreendimento está sujeito a licenciamento. Bom, essa figura veio, sob o ponto de vista legal, pela primeira vez no artigo 10 da lei que introduziu a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, que já estabelecia um conceito que foi hoje replicado lá no artigo 2º, inciso 1º, da Lei Complementar 140 de 2011, que é toda aquela atividade que gere ou que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais, depende de prévio licenciamento ambiental. Então, portanto, é um procedimento administrativo pelo qual o Estado, genericamente considerado, autoriza a intervenção e o exercício de atividades econômicas que possam impactar o meio ambiente. Por que eu reforço posso? Porque o licenciamento ele sempre é prévio. Antes do impacto efetivo, é fundamental que se avalie esses impactos e, no contraponto entre aspectos positivos e negativos, desde que os positivos sejam maiores que os negativos, haverá a licença ambiental. Nós temos, basicamente, um sistema que a gente chama de sistema de trifásico, 3 tipos de licença, que é a licença prévia de instalação e de operação. A licença prévia indica que o empreendimento é ambientalmente viável, ou seja, esse confronto de aspectos positivos e negativos, os positivos são maiores do que os negativos, e aprova a sua localização. A licença de instalação autoriza o início da implantação do empreendimento e de operação, como o nome indica, de operação. E aqui a primeira ressalva relevante a gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem alguns prazeres na vida. E em matéria ambiental, a gente tem alguns também. Um deles é o sistema trifásico. É como se um licenciamento que não fosse trifásico, ou seja, que não fosse sequencial, LP, depois LI, depois LO, não fosse ambientalmente adequado sob o ponto de vista de proteção dos nossos recursos. E parece que essa é uma falácia, a questão não está nos seus momentos, mas sim na sua concretude, no seu conteúdo. Então, desde que você contemple essa avaliação num único momento, isso não é, evidentemente, nenhum prejuízo. É por isso que é possível uma licença única ou um sistema bifásico. Eu tenho uma LP, depois eu tenho uma LI mais uma LO, ou eu tenho uma LP mais uma LI, depois tenho uma LO. O outro, e aí falando dos prazeres, um outro que também gera muita dúvida e muita confusão, inclusive no judiciário, é quando que cabe EIA-RIMA e quando que cabe outros tipos de estudos ambientais. Por que essa dúvida? Porque a Constituição trouxe um tipo de estudo. Lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4º, ela falou do EIA-RIMA. Mas só cabe EIA-RIMA para empreendimentos significativos de impacto ambiental. Então, vejam, uma coisa é caber licenciamento, e cabe licenciamento para qualquer atividade que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente, sejam
eles pequenos, os impactos, sejam eles grandes. Entretanto, só caberá EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente, para aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental. Aí vão dizer, não, mas, Sion, basta estar lá na lista do rol da Resolução CONAMA 01 de 86. Aquela resolução, obviamente, como qualquer resolução, não pode sobrepor o que estabelece a Constituição. É um indicativo de que aqueles empreendimentos que lá constam são de significativo impacto ambiental. Entretanto, ainda que lá eles estejam, se aquele empreendimento não for de significativo impacto ambiental, não caberá a EIA-RIMA. Mas por que isso é relevante? Porque a EIA-RIMA traz enormes consequências, seja pelo tempo necessário para a sua conclusão, seja pelo valor envolvido. E aí, como diz o Eduardo Bin, não se deve usar uma bala de canhão para matar uma formiga. E aí, nada contra a formiga, de forma alguma. Mas o exemplo é para dizer, a gente não é porque o EIA-RIMA é mais completo que a gente deve usá-lo para tudo, porque se você usa a máquina estatal e o investimento privado em situações que não precisam ser vividas. E não é porque não terá EIA-RIMA que não haverá estudo. O EIA faz parte do AIA. Então, AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, o gênero do qual o EIA é espécie. Então, esse é um outro conceito que me parece relevante. Ainda falando sobre licenciamento, vale dizer da importância do que foi estudado. Inclusive, aqueles que elaborarem ou apresentarem um estudo falso ou parcialmente falso respondem criminalmente na forma do artigo 69A da Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Então, vejam, ainda que essa incumbência de fazer os estudos e avaliar os impactos negativos e positivos seja do empreendedor, estão sujeitos, aqueles que elaboram os estudos, a sanções, inclusive criminais. Um outro ponto que vale a pena nessa abordagem geral falar diz respeito às condicionantes. Como o próprio nome diz, as condicionantes condicionam a validade da licença. Significa dizer que se eu descumprir as condicionantes, eu posso, além de ser uma infração administrativa e, portanto, receber uma das diversas sanções administrativas, entre elas a multa simples, que é essa multa por excelência que vai de R$50 a R$50 milhões, eu posso também ter suspensa ou, eventualmente, cassada a minha licença ambiental. Bom, e aí a outra pergunta é, bom, mas quem é que pode licenciar? Todos os entes federativos podem. Portanto, municípios, Distrito Federal, estados e a União podem licenciar. É o que estabelece o artigo 23 da Constituição. E antes, e com todo respeito que eu tenho opinião diferente, antes que se diga que quando a Constituição usou a competência comum, ela diz todo mundo ao mesmo tempo, ela nunca quis dizer todo mundo ao mesmo tempo. E aí tem vários autores queridos aí que já escreveram a respeito, Toshio Mukai, já lá no início, o Eduardo Bin, Talden Farias, Paulo de Bessa, Edson Milaré, e por aí vai. O que importa é que aquele órgão, aquele ente federativo que tenha maior interesse naquela atividade, em regra, será o competente para licenciar. Porque o conceito principal de definição de competência administrativa na Constituição se dá em função da predominância do interesse. Nessa lógica, aqueles impactos diretos, porque os indiretos interessam ao mundo inteiro, mas os diretos, aqueles impactos diretos que sejam locais, ou seja, no município, em regra, caberá ao município licenciar. Se forem supralocais, dentro do Estado, caberá ao Estado, se forem supraestaduais, à União. Bom, antes da Lei Complementar de 2011, nós convivíamos, como ainda convivimos, com uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 237 de 97. Com a lei complementar, porque vejam, o parágrafo único do artigo 23 estabelece que leis complementares virão para regular a forma de atuação dos entes federativos. A Constituição de 88, infelizmente a lei complementar só veio em 2011. Então, lá no seu artigo 7º da lei complementar, define as competências da União, no 8º dos estados, 9º dos municípios e o 10º do Distrito Federal. Ainda assim, a gente tem discussões do tipo, não, mas esse empreendimento é tão relevante que não cabe o licenciamento por um único ente federativo.
né, com todo respeito, não faz o menor sentido eu empregar a máquina estatal e, portanto, violaria um dos princípios basilares do direito administrativo, que é o princípio da eficiência, eu usar dois entes federativos para licenciar a mesma atividade, sem considerar que eu posso ter, e provavelmente terei, resultados diferentes. Então, isso não interessa nem para dar concretude aos demais direitos constitucionais, lá do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 5º, do artigo 170 da Constituição. E, para que não tenha nenhuma dúvida, ou para que não tivesse nenhuma dúvida, nós temos o artigo 13 da Lei Complementar, que diz com todas as letras que o licenciamento se dará no único nível de competência, ou seja, só um ente federativo é competente para licenciar a atividade e os demais se manifestam de forma não vinculante. Isso é aquilo que já existia no artigo 7º da Resolução CONAMA 237 de 97, mas agora de forma adequada, porque não é uma resolução que pode regular a atuação dos entes federativos, isso é a prerrogativa da Constituição ou, no máximo, da lei complementar. Sob o ponto de vista de competência legislativa, em matéria ambiental, artigo 24, incisos 6º e 7º, assim como são os mesmos incisos para o 23, e o artigo 30, porque, apesar dos municípios não estarem no artigo 24, o Supremo já decidiu que o município tem, sim, competência legislativa, e a regra é da competência concorrente. Cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados e municípios complementar legislação federal. Bom, e aí, caminhando para os meus minutos finais, tendo isso como um arcabouço, quais são os principais desafios enfrentados para a implantação de empreendimentos de infraestrutura de modo geral, mas de mineração em particular? São alguns, porque, de um modo geral, esses empreendimentos eles dependem de grandes extensões. E isso não está numa rua asfaltada, isso está no interior, onde tem minério e é economicamente viável a sua exploração. Então, você tem diversos desafios, seja em relação a áreas protegidas, então a gente tem unidades de conservação, por força do que estabelece o 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, qualquer ente federativo pode criar e definir espaços especialmente protegidos, que deu, para dar concretude a esse dispositivo constitucional, nós tivemos a promulgação da Lei 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos as reservas legais, definidas no Código Florestal, nós temos as áreas de preservação permanente, nós temos biomas especiais de proteção, entre eles a Mata Atlântica, que trouxe, inclusive, um capítulo específico para a mineração, dizendo, olha, é possível, naquela vegetação, no estágio sucessional secundário, de estágio médio ou avançado de regeneração, é possível essa intervenção para a mineração, desde que tenha a rima. E aí, ou seja, a lei trouxe o EIA-RIMA de modo especial em função da importância daquele bioma. E, por fim, para estar no meu tempo e concluir, um outro grande desafio diz respeito à certidão de uso e ocupação do solo. O que é a certidão de uso e ocupação do solo? Ela vem tratada no artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97, e ela serve para dizer que aquele empreendimento pode se instalar no local que ele quer se instalar. Que avaliação é essa? Da compatibilidade do empreendimento com as leis de uso e ocupação do solo. Portanto, caberá ao empreendedor, ao ir ao município, dizer, olha, esse empreendimento que está localizado na região tal é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo do município. Mas aqui, algumas ressalvas rápidas e importantes. Primeiro, essa é uma avaliação eminentemente locacional, jamais ambiental, salvo se o órgão ambiental competente para licenciar for o município. Porque, veja, como eu falei, apenas um ente federativo é competente. Então, se é o Estado ou é a União, o município não é órgão ambiental licenciador. Ele pode, no máximo, trazer as suas legítimas preocupações para o órgão ambiental licenciador. Então, cabe dizer, aquele empreendimento, segundo a legislação de uso e ocupação do solo, é ou não é compatível. Por que essa ressalva? Porque a implantação dos grandes empreendimentos no Brasil sempre passam por um desafio relevante no que diz respeito à certidão de uso e ocupação do solo. Lembrando que o artigo 3º
da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, trouxe entre os direitos dos cidadãos nos atos de liberação de atividade econômica, salvo engano, no inciso 12, que não ser exigido certidão sem amparo em lei. E, como eu disse, esse dispositivo que obriga a certidão como condição para instruir o processo está numa resolução CONAMA, portanto, uma norma infralegal. Além desses, nós temos outros desafios, como intervenção de terceiros, por força da OIT 169 e a Portaria Internacional 60 de 2015, cavidades, patrimônio espeleológico, tombamentos, mas, para ficar nos meus 15 minutos com 1 minuto de lambuja, eu fico por aqui e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado de novo. Sion, muitíssimo obrigada. Foi uma excelente, excepcional introdução e eu não tinha dúvida disso. O pessoal no chat já está a 1000, já temos algumas perguntas, mas vou guardá-las. Eu também tenho algumas perguntas para você, mas antes disso, doutor Júlio, gostaria de abrir o espaço para o senhor, para que você também possa trazer seus comentários, sua experiência, e depois abrimos para o bate-papo. Obrigado, Marina, e vou tentar manter o nível que o Alexandre trouxe aqui para a nossa conversa, Então, primeiro eu gostaria de cumprimentar esse colega, Alexandre, que a gente já tem uma convivência aí de longa data, Alexandre, em várias entidades, e agradecer aí a Marina pelo honroso convite. E gostaria de me atrever a pedir vênia aos meus colegas advogados, para comentar alguns aspectos que nos preocupam hoje em relação ao licenciamento ambiental. E esse pedido é necessário porque, como a Marina já disse, eu sou engenheiro, não sou advogado, Então, a gente, por obrigação, lê a legislação, mas sempre tem que pedir licença para tratar do assunto com especialista. Bom, uma pequena apresentação, o IBRAM representa hoje parcela expressiva da indústria mineral brasileira, que conta com 131 associados, cujas atividades representam 4% do PIB nacional e 85% da produção mineral, gerando mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos e um faturamento na ordem de 36 bilhões anuais, 36 bilhões de dólares anuais, que contribui com aproximadamente 60% do saldo positivo da balança comercial brasileira. O tema licenciamento ambiental é sempre motivo de atenção pelo nosso setor. E temos diversos assuntos que são vitais para os nossos trabalhos, como já bem citou o Alexandre. Mas creio que hoje a maior preocupação em termos nacionais é com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que tramitou recentemente na Câmara dos Deputados na forma do PL 3729/2004 e que hoje se encontra no Senado Federal através do PL 2159 de 2021. E nela é o nosso anseio pela necessidade de reversão da exclusão de parte expressiva da atividade mineral do contexto desse projeto de lei, que infelizmente foi acatada quando da votação da matéria na Câmara dos Deputados. Como é do conhecimento de todos, a mineração mundial vem passando por profundas transformações desde os acidentes relacionados à ruptura de barragens de rejeitos. Acidentes que lamentamos profundamente em função de seus impactos ambientais, sociais, econômicos e, especialmente, pelas vidas que foram perdidas. Em resposta, o IBRAM vem liderando esforços junto ao setor mineral rumo à transformação, com movimentos que podem ser expressos especialmente pela Carta Compromisso perante a Sociedade, que demonstra o compromisso com uma profunda transformação da indústria mineral, e pela adoção do programa TSM Brasil, que internaliza aqui no país a consagrada metodologia canadense da autorregulação para a gestão da sustentabilidade na mineração. No plano internacional, merece destaque a adoção de um novo padrão global de segurança de barragens, com o qual colaboramos, e, no plano nacional, também foram feitas muitas transformações que vêm sendo implementadas a partir das mudanças que foram introduzidas na Política Nacional de Segurança de Barragens, com a aprovação da Lei 1466 em 2020. Além disto, temos a aprovação de diversas resoluções da Agência Nacional de Mineração. Destaque também para a aprovação da Política Estadual de Segurança de Barragens em Minas Gerais,
E dessa forma, hoje, nós temos um cenário regulatório para o tema que é muito mais robusto e abrangente que no passado, e onde se destacam os desafios para o descomissionamento de algumas barragens construídas pela tecnologia de alteamento montante e também para a remoção de moradores na zona de autossalvamento, quando isso é necessário. E esses desafios estão sendo gradualmente equacionados pelas autoridades mineradoras. Tratando da Lei Geral do Licenciamento, desde 2004, o Congresso Nacional debruça-se sobre esse tema, com o propósito de elaborar uma lei geral que uniformize e sistematize o processo de licenciamento ambiental no Brasil. Nesse sentido, a aprovação de um texto legislativo que contemple em âmbito nacional diretrizes para uniformização e aumento da segurança quanto às ações e aos procedimentos do licenciamento ambiental é uma necessidade premente e é reconhecida por todos nós. A apreciação do PL 3729 em plenário, contudo, levou a uma quebra desse princípio quando foi aprovada a emenda 89, que introduziu o parágrafo 3º no seu artigo 1º, com o entendimento de que o licenciamento dos empreendimentos minerais deveria ser tratado com maior rigor. Este parágrafo diz que, abre aspas, para licenciamento de atividades ou de empreendimentos minerários de grande porte ou de alto risco, prevalecerão as disposições do Conselho Nacional de Meio Ambiente até que seja promulgada lei específica. Esse artigo, que exclui o licenciamento ambiental dos empreendimentos minerários, foi proposto em emenda que teve por justificativa que o licenciamento ambiental teria papel central na prevenção de acidentes como os que aqui já foram lamentados. Deve ser notado que, em seu texto, o PL 3729 não atribui ao processo de licenciamento ambiental o papel de instrumento passível de regular e controlar a segurança das estruturas licenciadas, no que toca aos riscos construtivos e nos processos operacionais. Em parecer, a BMA Advogados prescreve que, abre aspas, o licenciamento ambiental é um mecanismo de controle de impactos ambientais de atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais. Tem por objetivo a prevenção do dano ambiental, o desenvolvimento sustentável, a análise do impacto ambiental e a análise dos riscos ambientais. Não se presta ao papel de instrumento passível de regular e controlar a segurança de estruturas licenciadas, no que toca aos riscos construtivos e de processos operacionais. Esse papel, continua o parecerista, cabe à Política Nacional de Segurança de Barragens, que regulamenta e garante a observância dos padrões de segurança de barragens, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, bem como promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis pelas barragens. Este é o marco legal que condiciona a atuação da Agência Nacional de Mineração, que é responsável por essa segurança nas barragens de rejeitos, estabelecendo um patamar mínimo nacional de segurança e gestão de risco. Além disto, o licenciamento de barragens de mineração já foi objeto de recentes mudanças legislativas, como já citado, e mais normas da BNM e a própria lei, também já citada, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens em Minas Gerais. Esses exemplos na regulamentação de barragens já trouxeram um novo patamar para a gestão dessas estruturas no país, não justificando as mudanças na Lei Geral de Licenciamento. Na prática, a manutenção desse dispositivo determinaria que o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos minerários não estaria submetido às regras gerais previstas na Lei Geral do Licenciamento, fazendo necessária a aprovação e promulgação de uma outra lei federal que contemplasse regras e procedimentos exclusivos para o licenciamento desses empreendimentos. É importante reforçar sempre que a lei de licenciamento deve ter a característica da universalidade, uma vez que sua tramitação visou viabilizar que os processos de licenciamento
ocorram dentro de um parâmetro geral uniforme e com padronização e previsibilidade, tal qual constou do próprio parecer proferido em plenário da Câmara dos Deputados, quando da sua apresentação. Por essas e outras razões, que não trataremos aqui pela limitação do tempo, entendemos que o Senado Federal deveria retornar o caráter universal à lei, retirando esta exceção de tratamento. Naturalmente, o processo de licenciamento ambiental ainda demanda outras regulamentações que permitam seu aprimoramento, tais como aprimorar e empregar de forma mais eficaz as políticas que o país possui, com revisão normativa, a garantia dos recursos financeiros e humanos suficientes para que se tenha uma análise e fiscalização com mais clareza e previsibilidade, né? E entre outras coisas, como já citado pelo colega Alexandre aqui, como, por exemplo, o papel dos outros órgãos intervenientes nesse processo. Então, era essa a nossa colocação, né? A gente entende que essa é, no momento, a maior preocupação do setor, porque traz essa, vamos dizer, exclusividade para o setor mineral em uma lei que deveria ser geral. Temos outros empreendimentos também, de outras atividades, que podem também ter alto impacto, alto risco. E entendemos que não seria adequado para o país que cada tipo de empreendimento tivesse uma lei de licenciamento federal. Como já bem disse o nosso colega, essa particularidade cabe à legislação nos estados e mesmo até às regulamentações infralegais. Muito obrigado, Marina. Retorno a palavra aí para vocês. Doutor Júlio, nós que agradecemos a sua apresentação, que trouxe para nós já alguns pontos a serem observados para a gente considerar. Muitíssimo obrigado, e a fala de vocês dois se complementou. Como eu disse, temos aqui já inúmeros questionamentos para que a gente já possa colocar em debate entre nós. E para começarmos com o pé direito, vou trazer aqui uma pergunta. Tatiana Barros nos questiona. No licenciamento é exigido que se apresente a anuência dos superficiários para evolução do licenciamento. E quando não se tem essa anuência amigável, quais são as potenciais soluções que o minerador pode buscar para que consiga dar andamento ao licenciamento ambiental? E buscar essa anuência, ainda que judicial? Sion, você está no silencioso? Desculpa. Isso, sem problemas. Eu acho que eu posso começar, Marina, você também tem muita experiência nesse assunto. Mas, primeiro, antes de dizer quais são os instrumentos a serviço do minerador, vale discutir muito rapidamente essa chamada anuência. Eu já tive a oportunidade de descrever sobre isso e falar várias vezes. Na minha opinião, não cabe ao órgão ambiental exigir anuência do superficiário. Exigir do empreendedor a anuência do superficiário. E por vários motivos. Eu vou tentar ser sucinto para defender minha posição. Primeiro, que existe uma confusão dos direitos que uma licença possui. E entre esses direitos, certamente não está de entrar na terra de ninguém sem autorização. Esse é o ponto. Eu não posso chegar e bater na sua casa e dizer, Marina, eu vim aqui tomar um café. Você pode dizer, ok, senhor, seja bem-vindo. Eu não posso chegar e dizer, eu tenho uma licença, vou entrar. Falo, não, cara, aqui não. Você só entra com decisão judicial se autorizar. Então, esse primeiro conceito é importante. É porque as pessoas têm uma percepção de que a licença ambiental dá direito a meter o pé na porta. Ele não dá direito a meter o pé na porta. E a gente tem questões práticas que não é o momento de se obter autorização. Um exemplo nos que diz respeito à servidão de mina, como você conhece muito bem, Marina. Então, para que eu
consiga o laudo de servidão, eu preciso identificar quais são as áreas que são indispensáveis para, seja aquela exploração, no caso de pesquisa, seja aquela explotação, no caso de concessão de lavra. Para que eu consiga a licença ambiental, o órgão ambiental me exige o acordo com os superficiários. Mas eu tenho um instrumento a serviço do minerador, que é a servidão. E para que eu institua a servidão, eu tenho que ter portaria de lavra. E para ter portaria de lavra, eu tenho que ter licença ambiental. Então, veja, um cachorro correndo atrás do rabo. Então, de um lado, a legislação me permite utilizar os instrumentos para dar concretude à implantação no interesse nacional, como eu comentei no 176, e, portanto, e essa é uma regra de direito público, sempre que aquele interesse público relevante for maior do que o particular, ele deve sobrepor em relação ao particular, ainda que caiba indenização prévia e justa. Mas, ao impedir a utilização, ou a exigir a anuência, impede essa utilização. Enfim, estou tentando falar rápido, porque o tempo é curto, mas, em resumo, é possível fazer avaliação de danos e renda, no caso de pesquisa, é possível instituir a servidão minerária, é possível até a desapropriação, enfim, são vários instrumentos a serviço do minerador para dar concretude à implantação dos empreendimentos de mineração. Muito bem colocado. Por favor, doutor Júlio. Marina, com licença, só gostaria de colocar um problema que eu passei, né, foi real comigo, que era numa pesquisa mineral onde nos foi exigido o título de propriedade dos terrenos, em área de Amazônia. A gente sabe muito bem que essa situação aqui de propriedade mineral em Minas Gerais já é bastante complicada. Quando você vai para locais mais distantes, isso fica ainda muito mais complicado, né? Então, você tem muito a instituição da posse. E como é que você prova que o posseiro é o, vamos dizer assim, o detentor legal ali daquela terra, né? E isso foi uma questão muito difícil para ser resolvida. E isso era exigido pelo órgão ambiental do Estado. Então, foi uma situação assim, bastante complicada para ser resolvida, né? Porque não tinha nem a propriedade do terreno, não tinha nenhum documento de propriedade. Quem que daria esse documento de propriedade? Teria que entrar com uma ação de uso campeão. Quanto tempo? Posso um minutinho, Mariana? Por favor, por favor. E eu acho que esse é um exemplo, Júlio, e como esse tem aos milhares, né? A gente sabe que só é proprietário aquele que tem o registro no RGI, no Registro Geral de Imóveis, e que grande parte das propriedades no Brasil não tem registro. Ou quem está na posse não é quem tem o registro. Não é quem tem o registro. Né? E, assim, eu tive vários casos, especialmente para a implantação de empreendimentos lineares, em que você atravessa inúmeros imóveis, mas você não precisa adquirir a propriedade, né? Vai instalar uma linha de transmissão, um mineroduto, um oleoduto. O órgão ambiental pede os acordos, que, na minha opinião, de novo, nem deveria, mas eu entendo aí o interesse de pacificação social, mas também pede o registro. E aí eu até cheguei, na época, para o secretário, falei assim, mas, secretário, então vamos pensar o seguinte, então eu entrego o acordo e o registro, só que o registro está em nome de fulano e o acordo é com cicrano, porque o acordo é com quem está lá na terra. Esse outro que está no registro, não sei a menor ideia de quem ele é. Mais do que isso, o registro indica assim, ó, ao norte tem uma cerca, ao sul é uma pedra, do lado esquerdo é um riacho, do lado direito é uma floresta. A floresta foi desmatada, a cerca não existe mais, a pedra rolou, o riacho secou. E aí? Grande parte das propriedades no Brasil, como vocês sabem, não são georreferenciadas. Aí eu perguntei para o secretário, mas, secretário, o senhor vai pedir para as pessoas ir lá fazer georreferenciamento nesses 1.000 quilômetros de intervenção? Não. Então, com todo respeito, para quem vai pedir o registro? Só aumenta a exposição do órgão ambiental, porque se você pediu, você tem que fazer alguma coisa com ele. Aí não é isso? Aí você pede o registro para comparar o que com o quê? Então, é que a gente repete essas coisas e continua fazendo sem repensar o modelo. Não faz sentido. E se eu me permitir, eu estou falando muito, mas se eu permitir, por favor, eu vi que tem uma outra pergunta sobre a questão da vinculação do licenciamento com a ANM.
Eu também já a pergunta era até a próxima que eu ia colocar para vocês então dois, do Michel Vital, que ele justamente questiona qual que é a perspectiva e tendência para a desvinculação do licenciamento ambiental do licenciamento de mina perante a ANM e Ministério de Minas e Energia. Imagino que ele esteja perguntando, inclusive, por exemplo, a nova resolução que trata de guia já não exige mais a licença ambiental para a emissão da guia. E há uma tendência... Mas é condição de validade, né? Mas é condição de validade e eficácia. E aí depois tem uma nota técnica interna da ANM que, respeitado, obviamente, né, respeito o trabalho da ANM, que vem fazendo um trabalho muito bom, mas na nota técnica, analisando a própria resolução, eles fizeram uma análise ali bastante torta. Então, imagino que o Michel esteja perguntando por essa razão. Como é que vocês estão acompanhando, né? Vocês que atuam com licenciamento 24 horas por dia? Eu acho que é uma excelente pergunta e uma excelente ponderação, Marina. Eu também já tive a oportunidade de endereçar esse assunto num evento que nós fizemos pela Comissão de Direito e Infraestrutura da OAB, com os diretores da ANM. E publicamente eu parabenizei a ANM pela separação, até que, enfim, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo, e agora o que tem que fazer em relação à portaria de lavra. Não faz sentido essa vinculação, porque de novo é a mesma coisa. O que o servidor da ANM vai avaliar em relação a isso? Eu posso dizer, eu tenho uma licença ambiental, está aqui, ó, e diz respeito a esse empreendimento. Como é que eu sei se, de fato, os impactos ambientais daquele empreendimento foram estudados e compreendem aquela licença? Ou é uma licença parcial? Ou é de um pedaço do empreendimento? Então, essa competência é, a toda evidência, do órgão ambiental. E vale lembrar, se implantar um empreendimento de mineração sem licença ambiental é crime do artigo 54 da 96.098. Então, a gente não precisa de um monte de fiscais para além da sua competência de atuação, porque isso só gera burocracia. Exatamente. Perfeito. E só completando aquela pergunta anterior da Tatiana, lembrando que com a nova lei, que você inclusive publicou uma obra, né? Nós falávamos dela antes de entrar ao vivo, uma obra do Sion, senhores, sobre a Agência Nacional de Mineração, publicada pela Revista dos Tribunais. Na nova lei, na lei que criou a Agência Nacional, há previsão e competência da Agência Nacional de Mineração de declarar de utilidade pública para fins de desapropriação e ou servidão minerária. E, voltando também ao Código de Mineração, nos artigos 59 e seguintes, que estabelecem que a servidão minerária poderá ser constituída tanto para fins de pesquisa ou lavra, embora, na prática, né, senhor, a gente saiba que, para fins de pesquisa, eu só conheço um caso. Até porque está numa fase ainda que você não tem certeza, né? Enfim, é uma fase ainda mais incerta do que da lavra. E você tem um outro instrumento no artigo 27, que é a ação de avaliação de indenização em renda. Então, se já tem um instrumento próprio para a fase de pesquisa e a servidão é um gravame a ser averbado na matrícula, de fato, a servidão ela é muito mais utilizada para a fase de lavra. Então, tem essas potenciais soluções e com a consideração do júri. Muitíssimo obrigada, Tatiana, pela pergunta. Michel também, muitíssimo obrigada. Trazer uma pergunta da Alexandra Reis, que sempre está aqui conosco. Boa noite. Gente, inclusive, antes de fazer a pergunta da Alexandra, peço para que todos aproveitem para curtir esse vídeo, também para compartilhar com todos os conhecidos que podem aproveitar de todo esse conhecimento que Sion e Júlio estão trazendo para vocês, porque, de fato, está excepcional. E não deixem de curtir esse vídeo, para justamente o YouTube nos ajudar para que esse vídeo alcance mais gente. Vamos lá. Alexandra, boa noite. A doutora Alexandra nos pergunta, qual o posicionamento dos senhores sobre dispositivos que prevêem a aprovação tácita de pedidos de licenciamento ambiental outorga em virtude da Lei de Liberdade Econômica? Ela complementa. Sabemos da morosidade da análise de pedidos de licenciamento ambiental outorga. Novamente no silencioso, Sion. Desculpa, eu fico apertando para não atrapalhar. É lógico, lógico. Normal. Se não tiver uma live que isso não aconteça, não é uma live, né? Tem que acontecer. Mas eu não sei se o Júlio quer comentar, mas eu posso comentar.
Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, quando saiu a Declaração de Direitos à Liberdade Econômica, foi um alvoroço, porque disse assim, vai ter licença ambiental tácita, e para quem não é advogado, é aquela que não há manifestação de vontade. O que é uma balela, porque a lei nunca disse isso. Ao contrário, a lei diz que em qualquer ato de liberação da atividade econômica, e por ato entende-se alvará, autorização, outorga, licença. Só que a lei diz com todas as letras, salvo se houver expressa disposição em contrário. E existe. É o artigo 14 da Lei Complementar 140 de 2011. Uhum. Eu até gravei, na época, um vídeo lá para o canal Direito Ambiental Contar Gotas, para dizer isso. Então, primeiro, não cabe licença ambiental tácita. Primeira questão relevante. Aí a discussão se restringiu a saber, bom, mas e os demais atos de liberação de atividade econômica que não a licença em matéria ambiental? Estão ou não estão sujeitos? Nós tivemos uma medida provisória que procurou inserir um dispositivo nesse parágrafo, nesse artigo 3º, que tinha o objetivo de resolver, se você analisar a exposição de motivos da medida, diz assim, olha, não cabe nenhuma autorização tácita. Só que não foi nada disso que ele escreveu. Ela foi lá e disse assim, olha, não cabe de significativo impacto ambiental, assim entendido pelo órgão ambiental competente. Ou seja, jogou no colo do órgão ambiental. O que fez logo o IBAMA e o ICMBio? Baixou a portaria e disse, não, aqui não tem nenhuma autorização tácita. Isso, em outras áreas, tem avançado mais. A ANM, em especial, tem dado concretude. Como o Estado de Minas Gerais também tem adotado. Nós tivemos depois o decreto que regulamenta, mas o fato é que o que nós temos são atos menores, de menor repercussão, e que, portanto, podem gozar. Porque o que diz lá o artigo 3º? Aqui, o empreendedor, pessoa física ou jurídica, munidos de todos os instrumentos, tem direito a receber de forma prévia qual que é o prazo para o atendimento da sua demanda, sob pena de não fazendo ter uma liberação tácita. Mas, enfim, essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Isso aí, né, Alexandre, é importante, porque a Alexandra coloca isso de uma forma muito apropriada, porque é uma angústia que todos nós que trabalhamos com licenciamento temos, que é os prazos para pronunciamento, tanto dos órgãos que licenciam diretamente, quanto daqueles intervenientes, né? Ainda que a manifestação dos intervenientes não seja vinculante, ela atrasa muitos processos. Isso, em muitos casos, a gente tem esse atraso. E é preciso uma definição nisso. Como já disse bem o Alexandre, isso está sendo tratado em muitos órgãos ambientais, né? O IBAMA já tem se posicionado sobre isso. Aqui em Minas Gerais, a ADN 817 já permitiu aí uma boa simplificação do processo, tem movimentos aí no estado de Goiás, em outros estados, né? Mas há necessidade, sim, da gente começar a ter mais previsibilidade no licenciamento. Não vai existir aprovação tácita nem por decurso de prazo em termos de processo de licenciamento ambiental. Afinal de contas, a lei complementar está aí, né? E não cabe uma discussão em cima dela, porque ela é clara nesse sentido. Aproveitando, até fazendo um gancho com o que você disse, Júlio, eu gostaria de trazer uma pergunta do Rolf. Rolf, muito bom te receber aqui em nosso bate-papo. O Rolf é um profissional espetacular, né, que atua muito com licença social, mediação, comunicação e contato com comunidade, e ele traz algo que você, Júlio, começou a tratar. Ele diz, boa noite a todos e parabéns, minha referência Marino. Rolf, meu Deus, assim eu saio... Podemos encerrar agora a live, gente, já estou bem, estou feliz. Com um elogio desse do Rolf, eu estou ótima. Ele pergunta a vocês dois. E os diversos layers legais? Leis conflitantes, como reforma agrária, comunidades protegidas, linhas de transmissão, e aí ele complementa.
todos são de interesse nacional, e a anuência dos órgãos intervenientes, que tem seu próprio tempo. Como não perder o timing? Olha o silêncio, Rolf. Não. Isso aí é complicado mesmo, né? O Rolf tem toda a razão nisso, e ele trabalha diretamente com comunidades, né, impactadas, e por isso ele talvez tenha sofrido mais com esse assunto, mas que é um assunto que muitos tratam. Recentemente, no IBRAM, nós tivemos o caso de uma empresa que ela está colocada dentro de uma área que, vamos dizer assim, tem uma determinação legal que ela pertence a um quilombo, né? E ele pediu uma pesquisa mineral ali. Qual o prazo de pronunciamento dessa comunidade para concordar com aquela pesquisa mineral? É um negócio complicado, né? E esse entra dentro daquilo que a gente já falou, de que esse pronunciamento dos órgãos intervenientes, né, em todos os tipos, é necessário definir um prazo, definir como isso vai ser tratado, né? Essas manifestações, apesar de não ter caráter vinculante, a gente sabe muito bem do risco de se prosseguir um processo sem a manifestação. Ele pode ser questionado no momento seguinte pelo Ministério Público ou por uma outra pessoa dentro de uma ação, né? Então, é uma situação que realmente ela é bastante crítica para os nossos processos de licenciamento. Primeiro, dar um oi carinhoso para o Rolf, bacana demais. A gente se encontrava muito nos eventos, né? Mas esse negócio agora só é evento virtual, fica nesse encontro de chat, né? Que coisa sem graça, né? O negócio é tomar café, almoçar, jantar com os amigos, né? Mas obrigado, Rolf, pela pergunta. De fato, como disse o Júlia Marina, o Rolf tem bastante atuação no assunto, e até me permite fazer um comentário que, por conta do tempo anterior, eu não pude fazer, que diz respeito aos intervenientes. Eu sempre repito uma frase da ministra Isabela Teixeira. Uma vez a gente participou de um evento juntos na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e ela disse assim que o licenciamento no Brasil parece uma árvore de Natal, todo mundo quer colocar um penduricalho. Por vários motivos. Um deles é porque quer dividir responsabilidade, porque a hora que der problema, várias pessoas participaram daquela árvore de Natal. E segundo, porque a gente tem, como disse muito bem o Rolf, um emaranhado de normas que não são coordenadas, né? Definitivamente não são coordenadas. Agora, sobre a intervenção de terceiros, vale aqui uma ressalva importante. Qual que é? A gente usa a figura da anuência, mas, na verdade, nenhum grupo, por mais privilegiado que seja, tem poder de veto, tem de manifestação. O que a OIT 169 traz, e na falta de uma regulamentação mais adequada, está regulamentado pela Portaria Interministerial 60 de 2015, é a oitiva, livre, prévia, informada e de boa-fé. É oitiva, não é anuência. O único dispositivo que a OIT traz e que trata da anuência, que é o 16.2, ela diz que será necessária a anuência quando houver necessidade de realocar aquela comunidade. Mas mesmo nessa situação mais drástica, a própria OIT diz o seguinte: olha, quando não for possível obter a anuência, o Estado, membro signatário da Convenção, deve garantir a participação da comunidade através de audiências públicas, se for o caso. Então, veja, é importante porque a gente confunde isso na prática, e eu já tive vários casos que chegam lá numa reunião no Ministério Público, a representante da comunidade quilombola diz assim: olha, se eu não quiser o empreendimento não é implantado. Com todo respeito, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês têm todo o direito, e o empreendedor tem o dever de ouvi-los. Agora, a anuência é outra coisa, né? Uhum. E aí é importante, né, Alexandre, voltar no tema da Lei Geral do Licenciamento, porque, como bem disse o Rolf, nós temos esses diversos layers, né, de legislação, que, como você completou, né, às vezes
gera uma certa confusão, uma certa indecisão no tratamento, e a lei geral ela vem para tentar solucionar isso. E quando se tira o setor de mineração e submete ele a um organismo que não tem obrigação legal, né? O CONAMA ele é um órgão regulamentador, ele não é um órgão que tem o poder legislativo, você está submetendo o setor de mineração a uma regra infralegal. E como que isso vai ficar para frente? Nós levamos 17 anos para chegar na votação da lei do licenciamento. Ainda não foi completada. Espero que seja em breve, né? E quanto tempo nós demoraremos para ter uma lei específica? Agora, essa lei específica, ela é desejável, ela é adequada, porque, como eu disse, não é o único setor que você tem empreendimentos que podem gerar impacto ambiental elevado. Nós temos outros setores também que podem fazer isso, né? Podem trazer esse tipo de impacto. Então, por que essa preferência pela mineração? Teremos também uma lei específica para cada um desses setores, então nós não teremos uma lei geral do licenciamento. Então, essa é também um dos motivos que a gente acha que devemos trabalhar para tentar convencer o Senado Federal, né, da exclusão daquele parágrafo 3º do artigo 1º. Me permite um comentário adicional, Maria? Claro. Eu acho que, bom, excelente ponto, e me permite também fazer o seguinte comentário. A gente publicou no final do ano passado um livro comentando o PL. Na verdade, foi a 4ª versão, que era do deputado Kim, que teve poucas mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara, né? E fizemos recentemente também um evento que até o deputado participou, o deputado Kim Kataguiri, que teve uma atuação muito grande, né, como você sabe bem, né, Júlio, em relação ao PL. E aqui é importante dizer, porque as pessoas comentam sobre assim, por que é importante ter um PL? Porque a gente ainda convive com uma resolução CONAMA, é norma infralegal. Né? Assim, no começo da faculdade, as pessoas aprendem, né, que parece cada vez mais distante aquele direito fundamental do artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão é virtude de lei. Parece um negócio demodê, né? Mas não é demodê, não, está lá na Constituição, continua valendo. E é como você falou, 17 anos para discutir um projeto de lei, mas para dar estabilidade. E a estabilidade não é para o empreendedor, é para todo mundo. E especialmente para agente público. O cara que vai lá dar a caneta, que vai assinar uma autorização, uma licença, ele tem que ter segurança de que no dia seguinte não vão bater na porta dele, né, com o japonês da Federal, dizendo, tem um crime aqui porque eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que você deveria ter seguido a norma XYZ, porque é tudo norma infralegal mesmo. Então, ter a lei é para trazer segurança, para trazer estabilidade. E isso deveria ser a defesa de todo mundo. A gente pode discordar do texto, a gente pode discordar de diversos dispositivos, mas a produção legislativa é isso mesmo. Né? Tem um monte de gente com interesses legítimos e conflitantes. Não dá para sair do jeitinho que a gente quer. Mas ter uma lei, mais ou menos, é melhor do que não ter lei. E, como disse muito bem o Júlio, lá no artigo 1º, lá no parágrafo 3º, já trouxe a exceção, a única exceção, porque foi para a mineração, para dizer, olha, empreendimentos de mineração de grande impacto ou de grande risco estão sujeitos a resoluções do CONAMA até que tenha leis específicas. Me parece o caminho adequado. Eu gostaria de até provocá-los um pouco mais nisso. Antes disso, Henrique, vi sua pergunta, mas acho que na primeira fala do Alexandre, ele já lhe respondeu. Se ainda sua dúvida permanecer, você me avisa aqui. E, Adriano, também o Alexandre, durante a explanação dele em um outro questionamento, também creio que ele já lhe respondeu. Se ainda assim você quiser manter seu questionamento, me avise aqui no chat que eu faço. Vocês estão dizendo dessa exceção específica, né, para mineração, como também temos no parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 225 da Constituição, o segundo, o segundo, né, que há uma previsão expressa para a mineração da recuperação de áreas degradadas, se não me engano. Sim. Vocês creem que essas previsões específicas para a mineração, não obstante não sejam a única, longe disso, né? Existem outros tantos setores com igual ou maior impacto ambiental, faz parte da nossa história, desde o período colonial até hoje, a ideia que se tem da mineração pela sociedade? Aí eu estou sendo um pouco mais filosófica.
Ou é uma questão puramente política, econômica, Não, ou tudo isso? Eu já tive a oportunidade de conversar com deputados constituintes em relação ao parágrafo 2º, né? E por que, por exemplo, estava no 225 e não estava em outro momento, né? Porque naquela época, na época da Constituição, ninguém queria falar de meio ambiente. Alguém falou assim, encaixa aí. Onde é que vai encaixar? Lá embaixo. Né? Mas por que essa discussão é relevante? Porque, como vocês sabem, um dos princípios que orientam o direito ambiental do direito ambiental ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, ou seja, o entendimento de que é um direito fundamental. E, portanto, tem a vedação do artigo 60 da Constituição, que não pode ser emendado, né? Você não pode ter uma emenda tendente a excluir ou abolir direitos e garantias fundamentais. Eu acho que a gente tem uma relação, até hoje, uma imagem que nós temos da mineração, que não é uma imagem positiva. E se a gente pensar em vários lugares, né, como vocês sabem muito bem, mas isso para quem não tem a vivência da mineração, muitas áreas só estão protegidas graças à mineração. Toda a região no entorno de Belo Horizonte está protegida graças à mineração, porque o avanço imobiliário não retorna. Você constrói o prédio e ninguém vai derrubar o prédio, ele não volta. A mineração você vai usar e você vai ter que devolver. Carajás, um outro enorme exemplo, né? Para quem já fez esse trajeto do aeroporto de Marabá para Carajás, é uma desilusão. Agropecuária e outras formas de atividades econômicas sem nenhuma proteção ambiental. Você chega lá, é um paraíso verde. Agora, a atividade, ela é marrom, né? Ela tem um impacto visual, ela faz buraco, ela é grande. Eu não estou dizendo que é bumbum de bebê, que não tem impacto. É claro que tem impacto. E, infelizmente, a gente teve 2 grandes eventos que acho que, neste caso especificamente, é que acabaram orientando a inclusão do parágrafo 3º. Obviamente, não é por conta disso que o parágrafo 2º do 225 da Constituição foi lá. Mas acho que essa nossa imagem da mineração é que faz com que esse tipo de questão aconteça. Mas eu gostaria de ouvir o Júlio a respeito. Eu acho que sim, né? E certamente os acidentes não ajudaram, né? Mas não foi só por causa deles, né? Nós já estamos nisso há bastante tempo, e essa imagem que a sociedade traz da mineração, né, ela é muito, muito divulgada e, infelizmente, repisada, né? A gente já ouviu diversas vezes a frase até que, enfim, reconheceram, mas a frase que eu acho que é bastante infeliz é que o ciclo do ouro trouxe o barroco e o minério de ferro o barraco, né, aqui para Minas Gerais, insinuando que a mineração traz a pobreza e a degradação social, né? Eu acho a frase infeliz porque primeiro diziam que o ciclo do ouro não tinha trazido nada, pelo menos se reconhece que ele trouxe o barroco, a única manifestação genuinamente nacional que a gente tem de arte, né? E trouxe essas cidades que a gente tem aqui também no país. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Nós, dentro do IBRAM, nós temos a obrigação de fazer esse trabalho e estamos tentando colocar esses temas para discussão e mostrar que a mineração é muito dito aqui no quadrilátero ferrífero, que é uma área que tem a maior concentração de minas no país, né? Que as minas estão espalhadas por todo o lado. Quando você mede, e a Universidade Federal de Viçosa fez isso, quando você mede, dá menos de 3% da área do quadrilátero, né? Então, o argumento de que a área ocupada não é exagerada, ele não é verdadeiro. Nós temos uma área muito pequena. No país, a mineração ocupa 0,66% do território. A atividade econômica que ocupa uma área muito pequena e que tem a maior geração de riqueza por hectare ocupado, né, se comparado com as demais, né? Essa região de Carajás também é importante, né? A mineração lá ocupa menos de 4% da área, né? Então, o resto é a Floresta Nacional de Carajás, que vai continuar sendo preservada, né? E está sendo muito bem preservada pela empresa que ali opera, né?
Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, né? A gente tem sempre que pensar, e tivemos também agora, além da colocação desse parágrafo terceiro, né, a inclusão novamente do CEFEM na lei do imposto de renda, né? Apareceu lá uma emenda que colocou um aumento de 1,5% do CEFEM, coincidentemente de todos os produtos minerais que são produzidos no estado do Pará, né? Os principais deles, pelo menos, né? Então, são coisas que a gente tem que conviver e que a gente tem que tentar trazer para a sociedade o aspecto positivo da mineração. A gente impacta, sim, como muito bem disse o Alexandre, a gente tem esse impacto, e o impacto visual ele é significativo, né? Para engenheiros de Minas como eu posso ver uma beleza dentro daquela técnica. Mas eu não espero que uma outra pessoa leiga consiga ver isso, né? E a gente tem que pensar que você desmata e fica aquele solo nu. Então, a gente tem a obrigação de recuperar aquela área, né? Eu não tenho nenhum problema com essa citação que existe na Constituição. Mas a gente tem que lembrar que, se a gente pensar, a mineração ela tem aí as diversas formas de compensação, que, por exemplo, na Mata Atlântica, você tem que dar como compensação na forma de 2:1, né? Então, a cada hectare impactado, você tem que colocar 2 hectares para compensação ambiental. Então, você preservará dali para frente 2 hectares. Tem a compensação minerária, tem outros tipos de compensação, que hoje a gente vê que em ambiente tipo Mata Atlântica, você compensa no mínimo 3:1, quando está falando de mineração. Então, a cada hectare impactado, pelo menos 3 vão gerar uma reserva que vai ser preservada, né? Então, tem também as compensações espeleológicas e tudo mais que vem trazer isso. E essa preservação de áreas, que muito bem citou o Alexandre, em volta da mineração, ela, infelizmente, não é divulgada, né? Todo mundo enxerga muito bem a cava, mas não consegue enxergar a floresta e as áreas preservadas que estão em volta. Até porque muitas vezes nem sabe que está relacionado ao empreendimento de mineração, né? Entende que o empreendimento de mineração é tão somente aquela área da cava em si, ou partes adjacentes muito próximas que estão mineralizadas ou com a movimentação do estéreo, do rejeito, do minério, e não entende ou percebe ou tem o conhecimento, como nós, porque atuamos, de que outras áreas adjacentes ou até um pouco mais distantes, eventualmente, estão ali preservadas em razão da dedicação das atividades da mineração, né? Esse é um trabalho que a gente tem que levar para frente. Exatamente. Gostaria de fazer um gancho, Sion, retornando à última resposta que você e Júlio disseram, com uma pergunta da Verônica. Ela nos questiona o seguinte: primeiro, ela gostaria de parabenizar a todos, e, né, digo a vocês dois, e perguntar: qual seria, na opinião de vocês, uma solução ou caminho para licenciamento de empreendimento minerário em áreas de assentamento? Porque a gente faz um vínculo com a pergunta até do Rolf também, que você trouxe um pouco, inclusive, da comunidade quilombola. É uma outra realidade, né? Não é quilombola, o racional não é necessariamente igual, mas eu acho que dá para pegar um fio aí do que você começou a responder. Júlio, quer começar? Quer que eu comece? Não, pode falar. Eu acho que, primeiro, tem uma questão relevante em relação ao assentamento, é que os assentados, eles não têm, pelo menos no início, a propriedade. Então, é necessário que você obtenha autorização do INCRA. Mas, e aqui um comentário importante de quem já implantou inúmeros projetos em assentamento: não adianta achar que você vai ter autorização do INCRA, primeiro que não é nada fácil, porque a burocracia é absurda, né? E que está tudo bem. Se você não fizer acordo com os assentados, todo mundo que for para lá leva tiro. Essa é a realidade. Então, tem que conseguir autorização com o INCRA, mas também tem que fazer acordo com os assentados. E, aliás, aqui vale uma ressalva importante que tem a ver com a pergunta da Verônica, mas acho que ela é mais profunda. Eu sempre digo que quem reclama não é bicho e planta, quem reclama é gente com desculpa de bicho e planta. Então, a implantação de grandes empreendimentos
ou a dificuldade da implantação de grandes empreendimentos está diretamente relacionada à gestão social que se faz daquela implantação. Quanto mais trouxer a comunidade, a sociedade para próximo, e aí não só pelas siglas do momento, né, ESG, que até a gente publicou agora um livro para falar com vários artigos sobre o assunto, mas porque ter um relacionamento social positivo permite menores obstáculos na implantação de grandes empreendimentos. Não adianta achar que vai, porque eu tenho a lei, eu tenho direito, e eu vou na cara e na coragem, a fórceps. Não vai. Não vai. Não é frase feita, mas a licença social é fundamental para implantar qualquer grande empreendimento. Então, tem que se conscientizar disso. É um outro modelo, é uma outra época, a gente ainda não está na China, e aqui as coisas se fazem discutindo, conversando, negociando. Esse é um processo, me parece, mais adequado. A negociação pode levar muito tempo, mas a demanda judicial vai levar muito mais. Então, é muito melhor a gente tentar. Isso aí. E será muito mais cara também, né? Pode ser até muito mais cara. Então, é muito melhor a gente tentar o caminho da negociação. E nós sabemos, né, Sion, nós que atuamos já, nós três, né, com licenciamento de minerodutos, áreas de mineração, de beneficiamento, etc., o quanto, às vezes, as questões não são nem financeiras em jogo ou jurídicas, tem aspectos emocionais, tem casos históricos da casinha, de brinquedo da filha, são coisas assim, você tem que entender, e que é um trabalho, por exemplo, que Rolf desenvolve há décadas, né, por exemplo, na Integrate e outros tantos profissionais, mas que Rolf está aqui conosco, porque é o que você disse, não adianta dizer, eu tenho a lei e vou passar como um trator. Há necessidade de se envolver as comunidades, há necessidade de conversar, de ouvir, né, abrir a oitiva, ouvir de fato as pessoas bem intencionadas, como você também bem colocou, né, Sion? Porque alguns se aproveitam também de siglas ou de bandeiras para outros fins, mas é um caminho complexo, precisa de um trabalho sistêmico, multidisciplinar, melhor dizendo, mas vários já foram desenvolvidos e outros tantos poderão. Senhores e senhoras, a gente já caminha para 1h30, não quero exagerar na gentileza dos nossos dois convidados, então eu vou trazer mais uma ou duas perguntas, peço desculpas se não tiver conseguido ou não conseguir colocar o seu questionamento, mas o tema é relevante, né? Ele é controverso, então espero que fique aqui já o meu convite para ambos, para que a gente possa depois voltar para conversar um pouco mais. Bem, vou trazer uma pergunta aqui do Pisani também, que já esteve em outras lives conosco. José Ricardo Pisani pergunta: muitos agentes ambientais estão exigindo licença ambiental, em alguns casos até EIA-RIMA, na etapa de exploração mineral, e de fato a gente já ouviu isso em alguns casos. Exploração mineral aqui, senhores, ele está colocando tecnicamente como pesquisa mineral. Porém, sabemos que nesta etapa o empreendimento mineral ainda, deixa eu pegar aqui a continuidade, ainda não se provou viável, e na grande maioria das vezes a conclusão da exploração não resultará em uma mina. Dito isso, qual é a visão deste tipo de exigência e como contornar o problema visto? Eu já ouvi falar de um caso, não atuei nele, que para uma atividade de pesquisa mineral foi exigido EIA-RIMA. Não participei dele, apenas ouvi dizer, mas coloco aí para vocês. Eu só vejo o cabimento de se exigir a RIMA se eu estiver, por exemplo, falando de supressão de vegetação em Mata Atlântica. Uhum. Porque aí a lei, salvo engano, o artigo 32, trouxe essa exigência. A pesquisa mineral, em regra, inclusive, nem cabe licenciamento ambiental, só se tiver guia de utilização.
Agora, a depender das intervenções que precisam ser feitas, pode depender de licença e pode depender de um estudo mais robusto. Agora, aquilo que eu falei lá, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição. Só cabe EIA-RIMA para empreendimentos de significativo impacto ambiental. É claro que isso é um conceito aberto, mas a gente já tem muito barro na bota de experiência, não só nós, mas a sociedade, para conseguir separar o que cabe e o que não cabe EIA-RIMA. Então, eu só consigo enxergar pertinência da exigência do EIA-RIMA se eu estiver falando, como eu disse, por exemplo, em caso de supressão de vegetação em Mata Atlântica. Ou talvez eu tenha uma vara de pesquisa, mas eu tenho guia de utilização e é até difícil, né, você imaginar guia de utilização com significativo impacto, mas talvez pelas interações, né, tem áreas sensíveis, tem unidade de conservação, talvez, né, tem uma unidade de conservação do grupo de proteção integral, ou seja, situações como essa, teria que analisar o caso concreto para dizer. Em regra, não cabe, definitivamente, nem cabe licença, que dirá licença com EIA-RIMA. Nós tivemos uma reunião recente, a Pisani é um colega da CBRR, né, da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. E, boa noite, Pisani, obrigado pela pergunta. Né? Nós no IBRAM tivemos uma reunião recente, por causa de demanda de associados, justamente para tratar disso, com um órgão licenciador. E a gente sabe muito bem que a pesquisa mineral, na maioria dos casos, é uma atividade de baixo impacto, né? E fácil reabilitação da área, né? Porque você normalmente vai abrir uma estrada e praças de sondagem que são de pequenas dimensões, e depois, para fazer a reabilitação ambiental dessa área, é muito fácil, né? Não tem nada complicado. Quando você tem uma guia de utilização, a coisa muda de figura, porque você pode impactar uma área muito maior, e se for por exemplo, ouro, você vai ter que instalar uma instalação de beneficiamento ali, na maioria dos casos. E aí o assunto fica muito mais complexo. Então, num caso desse, vamos dizer assim, não é que se defenda, mas pode caber o EIA. Tem pesquisas que, pela extensão, né, e a gente tem conhecimento disso, chega a envolver áreas maiores, áreas de 200 hectares, por exemplo. Então, num caso desse, seria um caso, vamos dizer, que teria que ser negociado muito bem com o órgão ambiental. No caso da Mata Atlântica, como bem disse o Alexandre, se gerou até uma nova forma, né, a LOP aqui em Minas Gerais chegou a ser criada, né, para tratar quando você tinha intervenções para pesquisa mineral em área de Mata Atlântica, tinha que fazer supressão de vegetação. Então, era um EIA que você tinha que fazer, que podia ser até um pouco mais simplificado, mas, de qualquer forma, era um estudo ambiental que demorava, que tinha que ter aquelas... aqui pesquisa de fauna, flora e etc., que demora realmente tempo, né? Então, quando você tem quando você consegue caracterizar o baixo impacto, né, aí não caberia o EIA, mas Mata Atlântica realmente é difícil de sair dessa exigência, a menos que seja uma intervenção muito pequena. Excelente, muitíssimo obrigada. Caminhando então para o nosso final, queria novamente agradecer aos dois publicamente pela gentileza e disponibilidade. No chat vocês estão sendo super elogiados e de forma muito apropriada pela experiência, pela didática e pela forma que estão expondo todos os seus pontos de vista. O tema, como eu disse, ele é amplo, controverso, complexo, e vocês estão trazendo aqui de forma bastante palatável e mastigada para o nosso público. Para finalizar, então, novamente peço desculpas se não consegui colocar o seu questionamento, mas não deixe de voltar. Mês que vem nós temos outros 2 bate-papos que ainda não divulgamos, mas em breve divulgaremos, então fiquem atentos às redes sociais da Insight e às minhas redes sociais pessoais, bem como no site da Insight Educação Executiva, www.insightedex.com.br. Para finalizarmos, então, salvo engano,
Sion, a Jéssica foi sua aluna e minha na pós-graduação. Ela questiona. Foi me orientando também. Então foi mais do que aluna. Como fica a relação entre a Política Nacional de Segurança de Barragens e o licenciamento ambiental na atualidade? Bom, eu acho que o Júlio pode falar bem sobre isso. Não quer falar, né, Júlio? Mas, assim, não, pode falar, sim, não tem nenhum problema. Até porque talvez seja o assunto que eu mais tenho lido ultimamente. Então, pois é. A Política Nacional de Barragens, as normas que são editadas tanto aqui no estado de Minas Gerais quanto pela ANM, né? São normas muito detalhadas, muito exigentes. Hoje a grande questão, né, é essa descaracterização que é exigida pela lei das barragens a montante, né? A gente sabe que quem já trabalhou diretamente com as barragens sabe que descaracterizar uma barragem é tão difícil quanto construir, às vezes até mais complicado, né? Então, o prazo da lei mineira ele é muito exíguo. A lei federal ela trouxe a sapiência de colocar um prazo que pode ser prorrogado a critério técnico do órgão, né? A lei mineira, infelizmente, não tem isso, então a gente tem que achar uma solução, porque nós temos estruturas de grandes dimensões, de trabalho muito complexo, que vão demandar mais tempo do que 2022, porque o prazo é 2022, fevereiro, né? E fevereiro de 2022. O licenciamento ambiental e a política de segurança de barragens, né? Vamos colocar assim para generalizar. É um licenciamento bastante complicado. Quem puder evitar a barragem, é melhor que eu faça. Então, se você colocar a barragem no projeto, pode ficar tranquilo que você vai levar mais 3 ou 4 anos para licenciar. Então, não é impossível, né? Os órgãos ambientais sabem que não é proibido, e eles licenciam sim, né? Eles têm o trabalho e vão licenciar, mas vai ser mais demorado, vai ser mais cuidadoso o processo, vão te pedir mais coisas, mais informações complementares, né? A análise vai ser mais demorada, então, se você puder evitar, é melhor. Tem situações que a gente não consegue evitar a barragem, eu tenho consciência plena disso, né? Minérios muito finos, você precisa de barragem, às vezes, para estocagem de água, né? Essas coisas assim, mas o máximo que você puder evitar é melhor para o seu projeto. Porque a barragem, a gente preocupa muito com ela no início e na operação, mas a gente tem que pensar também na descaracterização dela. O fechamento de uma mina é um processo difícil, demorado. O fechamento de uma barragem é mais difícil e mais demorado. Então, se você puder evitar no seu projeto a colocação de uma barragem, seja por filtragem, seja por centrifugação, ou outra forma qualquer de desaguamento do rejeito, seja por tratar o minério a seco, né, isso seria, ou na base natural, né, isso seria, vamos dizer assim, mais recomendável. O que não implica que você vai ficar livre de barragem em todas as situações, não é isso. Então, é uma dificuldade, a lei está muito exigente, né, não só com a questão do licenciamento, porque, como eu já coloquei aqui no início, eu acho que uma confusão que se faz no licenciamento ambiental é achar que ele tem que cuidar dessa parte dos riscos do projeto. Ele não cuida disso, ele cuida dos riscos ambientais, não de segurança. Até porque, para analisar riscos de segurança, né, você tem aí uma especialização própria para cuidar disso. E não é justo julgar a responsabilidade pela estabilidade da estrutura para o licenciamento ambiental, né? Então, eu entendo isso, eu acho que é um processo que fica mais difícil em função do que já ocorreu, né? E também para o acompanhamento da barragem, vocês veem hoje as exigências que se tem dentro da política nacional para você monitorar e operar uma barragem, né? Então, além do licenciamento, nós temos toda a operação e depois lá na frente o fechamento da estrutura, que é bastante complexo, né? A relação entre política de segurança de barragens e o licenciamento é por causa principalmente por causa dos acidentes, os órgãos ambientais vão ficar muito mais cuidadosos, vão ficar muito mais detalhistas na análise do projeto, né? Então, é um cuidado que a gente tem sim que ter, né?
E nós temos que aceitar isso com naturalidade, porque, afinal de contas, a consequência foi muito séria para os assistentes, né? E temos que entender também a posição do órgão ambiental. Eu acho que você não tem muito a acrescentar, Júlio, acho que é exatamente isso. Eu só faria o destaque daquilo que você já disse muito bem, que há um descompasso entre a legislação mineira e a norma federal, porque a gente tem barragem de diversos tipos e tamanhos. Quando você estabelece um prazo único para todas, você parte de uma premissa que é equivocada, é que o caminho percorrido para a sua descaracterização é o mesmo, e vai levar ao mesmo tempo, o que não é verdade. Então, é claro que a gente sabe que a lei mineira foi promulgada com o fígado, né? Como acontece no mundo inteiro logo depois dos grandes eventos. No momento de emoção forte e tudo mais. Né? Exatamente. Então, não foi discutida, ela foi entre o acidente e a promulgação uma semana, né? Então, mas certamente é uma questão que me parece importante, até porque a descaracterização de forma inadequada é pior do que manter do jeito que está. Tem que fazer um processo técnico, né? A discussão não é o que eu acho, o que eu não acho, qual é a minha opinião. Eu não tenho que achar nada, tem que ser técnico, né? Eu acho que toda vez que a gente desvia da técnica, a gente corre um risco muito grande. Né? Se me permitem complementar, antes de entrarmos ao vivo, até o Júlio esticou o braço na biblioteca dele e mostrou. Eu coordenei uma obra e coordeno, que é o Vademecum de Barragens. Para quem não é advogado, Vademecum nada mais é do que uma compilação de normas sobre determinado tema. E, pasmem, hoje no Brasil, nós temos mais de 140 normas entre leis, decretos, normas, resoluções, portarias, de diversos órgãos, de diversas instâncias, tanto federais, estaduais, e olha que excluímos as municipais, porque tem município que também tem norma sobre segurança de barragens ou licenciamento de barragens, e o que eu percebo nesse trabalho, nós já estamos na segunda edição, e ano que vem, no início do ano que vem, lançaremos a terceira, todo ano atualizando aqueles que atuam, advogados, engenheiros, geólogos, biólogos e assim por diante. O que eu percebo é que falta legística. As normas, elas não conversam entre si. Você tem ainda as políticas estaduais de segurança de barragens em alguns estados que também não se comunicam. Inclusive a FEAM, em junho, salvo engano, me convidou, e aí num evento, a FEAM promoveu um evento sobre segurança de barragens, e eu fui convidada para falar sobre os desafios de implantação da política nacional e política estadual aqui de Minas Gerais, e eu abordei sobre isso e sobre outros desafios, inclusive descaracterização, as questões agora das novas normas do plano de ação de emergência, prazos que não conversam, obrigações que sobrepõem, e isso a gente está falando de Minas, mas vale para outros estados também. Então, fica o convite para vocês assistirem, está no YouTube da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas Gerais, participamos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Agência Nacional de Mineração, FEAM e IGAM. Então, foi uma mesa redonda muito interessante, onde nós discutimos diversos pontos fulcrais e que também abordam o seu questionamento, Jéssica. Então, falta a legística para mim, acho que isso é importante. Eu entendo também, e aí, trazendo um pouco do que você disse, Júlio, como você bem colocou, a descaracterização, às vezes, ela é mais complicada e mais perigosa do que a própria construção e operação. E vamos lembrar da resolução ANM 68, da ANM deste ano, que determina que para o fechamento de mina agora você tem que descaracterizar. E só não irá descaracterizar isso fora do licenciamento ambiental e da exigência da política nacional e da política estadual de segurança de barragens. A resolução ANM 68 também exige e diz que somente não irá descaracterizar se for impossível ou não for recomendável tecnicamente.
Mas a partir daí, Júlio, você tem que monitorar de forma perene. Olha que loucura, você já não tem operação, não tem empreendimento, mas terá que monitorar esta estrutura, como você bem colocou. Não é, talvez, a melhor solução, mas a gente sabe que há diversos aspectos técnicos, econômicos, locacionais e assim por diante, né? Então, apenas para completar o que vocês dois já tinham colocado brilhantemente. Novamente, gostaria de agradecer. Alexandre, muitíssimo obrigada. O espaço aqui está sempre aberto para você e para os seus, tanto da Comissão de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais, que você conduz brilhantemente, eu acompanho o trabalho, não participo da comissão, mas acompanho, e as obras, enfim, bem como você e sua equipe da Sion Advogados, saibam que o espaço está aberto, se tiver tema que surja, que queira sugerir, você percebeu que o debate aqui é democrático, a ideia é debater propositivamente, o público é diverso entre advogados, geólogos, engenheiros, estudantes, especialistas, consultores, órgãos públicos, estão todos aqui. E, Júlio, também gostaria de deixar o espaço aberto para você, para os seus e para toda a equipe do IBRAM, e também da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Inclusive, promovemos um bate-papo aqui com o Carlos Cordeiro e com a Gláucia Cuquerato, quando daquela consulta pública, né, do Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas, ou de Certificação de Recursos e Reservas, que não é o mais apropriado, né? E que foi muito interessante o bate-papo também. Então, gostaria de deixar o espaço aberto para você, Júlio, e para todos do IBRAM, bem como da CBRR, para que a gente possa sempre trazer temas interessantes e, de novo, promover debates propositivos e técnicos, e aí eu digo técnico, jurídico, de engenharia e geologia, para que a gente desenvolva uma mineração mais sustentável, uma mineração mais eficiente e melhor para a sociedade como um todo. Muitíssimo obrigada, e muitíssimo obrigada a você que esteve conosco nessa 1h40 de bate-papo. Foi um prazer, e até a próxima. Não se esqueçam que daqui a 2 semanas, daqui a uma quinzena, estaremos aqui de volta. Um beijo a todos, e até daqui a 2 semanas.